Olá, olá! Vamos continuar então com o nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós vamos seguir lendo Gênesis, quase terminando, gente. Estamos quase terminando Gênesis. Hoje leremos os capítulos de 44 a 46, lembrando que eu estou lendo na versão NVI. A taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, com a prata paga pelo seu grão. Ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Eles, porém, lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e o restante de nós seremos escravos do meu senhor. Ele disse: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. Então, o administrador fez a busca, começando pela bagagem do mais velho à do mais jovem. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo nos jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então, lançaram-se ao chão diante de José, que lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Judá respondeu: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. José, porém, disse: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele com quem foi encontrada a taça será meu escravo. Os demais podem voltar para o seu pai em paz. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite a mim, o teu servo, dizer algo ao meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. O meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e mais algum irmão. Nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula lhe nasceu na velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama. Então, disseste aos teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. Respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois, caso o fizesse, o pai morreria. Contudo, disseste aos teus servos que, se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao meu pai, teu servo, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. O teu servo, o meu pai, nos disse então:
Vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, vocês farão que os meus cabelos brancos desçam em miséria à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao meu pai, teu servo, sem levar o jovem conosco, logo que o nosso pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os teus servos farão o seu velho pai descer seus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Capítulo 45. José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então, José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo o que for teu. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e tudo o que é teu acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. Tragam o meu pai para cá depressa. Então, ele se lançou chorando sobre Benjamim, o seu irmão, e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus oficiais se alegraram. Então, o faraó disse a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo o seu pai e as suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês desfrutarão a abundância da terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas crianças, as suas mulheres e o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês.
Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes concedeu carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também provisões para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 siclos de prata e 5 mudas de roupa nova. Ao seu pai, enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de grãos, pão e outros mantimentos para a viagem. Depois, despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Assim, partiram do Egito e voltaram a Jacó, o seu pai, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e, vendo Jacó, o seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. Então Israel disse: Basta, o meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Capítulo 46. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. À noite, Deus falou a Israel por meio de visões. Jacó, Jacó! Aqui estou, ele respondeu. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse a ele. Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. Além disso, a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram Jacó, o seu pai, as suas crianças e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado para transportá-los. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito os seus filhos, os seus netos, as suas filhas e as suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, ou seja, de Jacó e dos seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Perez: Esrom e Ramul. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jassube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, a sua filha. Ao todo, os seus descendentes eram 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Asser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde.
Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado à sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres dos seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à frente dele para ir até José, a fim de saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, com a carruagem pronta, foi a Gósen a fim de encontrar-se com Israel, o seu pai. Assim que o viu, lançou-se ao seu encontro e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: "Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo." Então, José disse aos seus irmãos e a toda a família do seu pai: "Vou partir e informar o faraó de que os meus irmãos e toda a família do meu pai, que viviam em Canaã, vieram para ficar comigo. Direi que os homens são pastores de rebanhos e que trouxeram consigo as suas ovelhas, os seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: 'Em que vocês trabalham?', respondam-lhe: 'Os teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram os nossos antepassados.' Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são detestáveis para os egípcios." E assim, minha gente, nós encerramos então mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui no próximo áudio, hein? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!